Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou eu, Marcelo Ciro, mais uma vez para apresentar mais um marco do nosso bairro Imperial. Diretamente hoje daqui da Ponte do Jesuíta. Juntamente comigo, o nosso excelentíssimo professor Simvaldo, que vai explanar sobre essa história. Diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas. Nós estamos aqui exatamente em frente à Ponte dos Jesuítas. A Ponte dos Jesuítas, este ano está completando 270 anos da sua construção, 1752-2022. E a Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, a AAPJ, está comemorando 70 anos da sua fundação, em 1952, pelo historiador Benedito Freitas, e 2022. Esta ponte é um monumento artístico histórico nacional de maior relevância no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o tombamento da ponte recebeu o número 3. Número 3 na relação de todos os bens nacionais, ou seja, o terceiro de maior importância no todo o Brasil. Foi tombado em 1938, dia 5 de abril de 1938, um ano após a criação do Instituto Histórico Patrimônio Artístico Nacional, o IPHAN. Represa, é uma ponte reguladora. Ela recebeu também o nome de Ponte do Guandu, Ponte Dom Pedro II, e atualmente ela se chama Ponte dos Jesuítas. Ela, como eu falei, existia um sistema aqui de represas, que depois nós estaremos falando detalhadamente sobre isso. Vocês observam ali na parte inferior da ponte, tem 4 grandes arcos, que são chamados de óculos. Esses arcos, eles serviam exatamente para que houvesse o controle das águas do Rio Guandu. O Rio Guandu hoje passa aqui à nossa direita, depois nós estaremos lá focalizando também, mas anteriormente o Rio Guandu passava exatamente aqui por baixo. Então ele vinha nesse sentido, de lá para cá, indo para Sepetiba. Vocês observem, lá na parte de cima tem um brasão, o brasão que alguns chamam de cartucha ou cartela barroca. Vocês observem que ele é ladeado por 2 colunas de granito. Essas colunas também têm uma simbologia. Daqui a pouco nós estaremos falando também sobre cada uma delas, mas o brasão da ponte, ele tem lá no meio do brasão, tem a sigla do jesuíta IHS, Jesus dos Homens Salvador. Aqui na parte de baixo, esses arcos, tem um deles, que é esse arco da direita aqui, que o pessoal também chamava de óculos. Você observa que ele é dividido, ele é subdividido em 2, porque aqui exatamente onde havia a maior força da água, era onde havia então um sistema de comporta. Por isso que ela é chamada também de ponte reguladora. Ela tem uma parte de granito, que é essa parte aqui de baixo, né, com pedras de mão, aquelas pedras enormes, e uma parte de alvenaria, que é a parte de cima, que é exatamente pedra e cal, que era vamos dizer assim, a característica principal para o tombamento dos bens patrimoniais quando foi criado o IPHAN, ou seja, o monumento chamado Monumento de Pedra e Cal. Observem que essa parte toda que foi caiada, foi pintada de branco, ela é de alvenaria, e a parte mais escura é o granito. Nem todas as colunas são colunas da mesma época. Aqui à direita nós temos o Rio Guandu. O Rio Guandu, que fornece água para o estado do Rio de Janeiro, o município, né? Ele não passava aqui desse lado, ele foi retificado. Essa retificação aconteceu na década de 30, no governo do presidente Getúlio Vargas. Então, houve um trabalho de saneamento de toda a baixada de Sepetiba, e o rio que passava aqui embaixo da Ponte dos Jesuítas, ele foi retificado passando aqui ao lado. Então vocês observam aqui o Rio Guandu, e aqui nós temos de novo a ponte. A ponte tem várias características, simbologia. Vocês observem também que ela era uma ponte que não era apenas a ponte represa, ela também era uma ponte de passagem, exatamente para que as pessoas
circulassem aqui em direção à chamada Estrada Geral de Santa Cruz, que, seguindo nesse sentido que nós estamos aqui focalizando, ia lá para Itaguaí, depois São João Marcos, até São Paulo. Então por aqui passavam muitos tropeiros, muitos caminheiros, viajantes por aqui. Então, como eu falei, ela tem uma série de símbolos que nós vamos estar falando. Vocês observem bem a calçada, que é um tipo de pedra que naquela época era exatamente isso. Não havia muita preocupação com a questão de regularidade das pedras. Elas parecem um pouco aquelas pedras, pé de moleque, que nós temos lá em Paraty ou também em Ouro Preto. Mas é um tipo de calçamento assim, bem bruto, digamos assim, bem rústico, né? E nós temos uma entrada, uma passagem subterrânea, que eu estarei falando especialmente sobre isso futuramente, né? E nós temos ali, como eu falei para vocês, essa passagem merece um vídeo especial, Marcelo. Depois nós estaremos entrando aí, que é um mistério, um dos mistérios. Então a ponte tem símbolos, tem essas lendas, esses mistérios, tem suas características. Tudo isso nós procuraremos explicar em detalhes em cada momento. Nós estamos aqui no passadiço da ponte, que é exatamente onde passavam as carroças, os caminheiros, os tropeiros e viajantes. Muitos viajantes passaram por aqui. Aqui à direita, como eu mostrei lá embaixo, é o brasão. É o brasão com características barrocas, que estaremos também explicando detalhadamente, cada uma dessas volutas, aquela concha vieira que nós já apresentamos em outros momentos, essas colunas aqui em granito, com o capitel, aquela cabeça, aquela parte lá de cima, em forma de pinha portuguesa, com toda a sua simbologia. Aqui também o dístico latino, ali em cima o brasão dos jesuítas, IHS com a cruz, encimando a cruz, e a data de 1752. Estaremos falando mais detalhadamente sobre essa legenda Flecti Geno, tanto subnome Flecti Viacto e Quietia Reflua Flecti Tuis Aminissagua. Estaremos explicando tudo isso e vocês vão poder conhecer mais um pouco da simbologia. Como eu falei, as colunas, nem todas as colunas são originais. Esta coluna da direita ali da frente é uma coluna original. Essas duas colunas aqui ao lado do brasão, elas também são originais. Mas vocês observem que as colunas desse lado aqui e também os capitéis, eles não são do mesmo tipo de granito. Observem, o granito da direita é mais claro, o granito da esquerda é bem mais escuro, que são os originais. Esses granitos aqui da direita, eles foram lapidados, foram esculpidos em 1984, numa das restaurações que eu tive também oportunidade de acompanhar, que foi uma restauração feita no governo do prefeito Marcelo Alencar. Na época, o secretário Sérgio Tabet, ele me acompanhou aqui, o arquiteto Giannini foi responsável pela confecção desses capitéis, e nós tivemos a inauguração exatamente onde nós estamos aqui, com uma placa que foi colocada ali, né, que depois foi retirada. Inclusive eu tive a honra, o prazer de ser convidado pelo prefeito Marcelo Alencar para descerrar a placa. Nós agora estamos encerrando esse vídeo com a apresentação da Ponte dos Jesuítas. É um dos primeiros vídeos, nós estaremos falando de mais vídeos, porque é um monumento histórico, artístico, paisagístico, geográfico, literário. Falarei cada um desses detalhes. Mais uma vez, a nossa frase de encerramento: um povo só preserva aquilo que ama, um povo só ama aquilo que conhece. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Compartilhe, divulgue esse vídeo, porque vai ajudar muito pessoas que estão estudando, fazendo sua faculdade de História. E essa ponte tem muita história, então fica aqui essa indicação, tá? Venha visitar, venha conhecer, o bairro Imperial tem história e tem uma enciclopédia viva chamada Simvaldo, tá bom? Um grande abraço e um abraço.